E aí, pessoal, bom dia para vocês, boa terça-feira, como é que vocês estão? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Que Papai do Céu os abençoe imensamente nesse ano novo 2022, que finalmente a gente consiga sair de 2020, porque 2021 pareceu uma espécie de parte 2. Parece que a gente entrou ali no universo paralelo mega bizarro e espero que 2022 a gente realmente entre num Brasil novo, num ano novo, e eu quero saber como foi o ano novo de todos vocês. Deixem aqui para mim nos comentários. Vocês viram família, comemoraram sozinhos, ficaram com os filhos? Como é que foi? Conta tudo para mim, principalmente quem viajou. Eu adoro ler sobre viagens porque dá uma espécie de uma invejinha gostosa. A gente fica imaginando, tipo, puta, velho, queria ir. Então, conta tudo aí para mim nos comentários como é que foi. E claro que eu inicio o vídeo desejando melhoras, restabelecimento para o presidente, que ele volte logo aí para o cargo que ele ocupa e que vai ocupar até 2026. Eu não posso deixar de comentar a reação que o pessoal teve com o post do Zé de Abreu. Pessoal, vocês esperavam menos de um cara que cuspiu numa mulher? De um cara que tem claros transtornos mentais, que pediu vaquinha falando que precisava pagar uma dívida e foi casar com uma menina, a menina acho que é 20 anos mais nova que ele, em outro país, que nem no Brasil mora, gente. Vocês esperavam o quê de um ser humano desse, que foi deixado de lado pela Rede Globo, que é medíocre, que é claramente maluco? Óbvio que ele ia xingar o presidente, ia comemorar o fato do presidente estar internado. Não esperem menos de um ser tão abjeto como Zé de Abreu, uma pessoa capaz de cuspir em outra, ainda mais uma mulher que estava na dela ali com o marido. Que isso, gente? Não dá para esperar nada de um ser humano desprezível que defende o maior bandido da história, o cara que foi o cabeça do maior esquema de corrupção da história. A gente não pode esperar menos dele. Zé de Abreu diz sentir prazer com a situação de Bolsonaro e ofende a mãe do presidente, filho da Pi. E claro que ele sente prazer porque ele não passa de um doido sadomasoquista. Inclusive, já que estamos falando de gente que não presta, vamos falar do Sleep Giants, que orientou o Tribunal Superior Eleitoral a acatar conselhos para punir discriminação. É isso mesmo que vocês estão lendo. O Sleep Giants, aquela duplinha, né? Mentira que não é, tem gente gigante por trás deles. Se vocês acham que é aqueles dois babaquinhas, claro que não. Eles são apenas laranjas do grupo real, que envolve gente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, envolve parlamentares, envolve ONGs, para calar a direita, para desmonetizar a direita, e o Alexandre de Moraes se apoiou nessa ideia quando pediu a desmonetização para o TSE através do ministro Salomão, e claro que alguns canais como o meu, da Bárbara, do Ravox, entre outros, foram desativados. Acho que o Folha Brasil também foi desmonetizado, e eles agora estão pautando o TSE. E o pior de tudo, o TSE acatou os pedidos dos gigantes adormecidos. Tribunal Superior Eleitoral acolheu sugestões do Sleep Giants na resolução sobre propagandas eleitorais ilícitas, definida em dezembro. O movimento pediu a proibição de campanhas discriminatórias contra orientações sexuais. Ou seja, o candidato de direita que falar assim: olha, eu não concordo com ideologia de gênero, eu vou lutar contra a ideologia de gênero. Não pode. É preconceito de gênero. Vocês conseguem perceber o que o TSE aprovou, está apoiando? Os candidatos não podem falar mais: eu não concordo com o Queer Museu. Nós não, se eu for eleito, eu não vou permitir Queer Museu. Pronto. Isso já não pode mais, porque é violência contra o tal do gênero, sendo que só existe feminino e masculino. Mas na cabeça desse povo não, existe tudo que é coisa, tudo que é jeito, e a gente não pode falar ou criticar. Nada mais do que uma censura eleitoral para que não possamos defender as nossas pautas. E olha só que coisa interessante, nem a Coreia do Sul
aguenta mais as feministas. Os sul-coreanos fizeram um movimento chamado Homens Solidários e ganhou adesão até de mulheres que não aguentam mais essa loucura das feministas de quererem ser seres supremos, intocáveis, que precisam ser colocadas numa redoma. Feministas, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Fracas são só vocês, meu bem. Mulher de verdade não é fraca, não precisa ser colocada numa redoma. E olha só, a gente lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, cuida da casa e ainda bota dinheiro aqui dentro. Então, meu bem, menos, bem menos, porque nem os sul-coreanos estão aguentando mais essa palhaçada que parece que tomou o mundo. Movimento Homens Solidários ganha força na Coreia do Sul. Manifestações contra feministas ganham apoio de muitas mulheres e é claro porque elas queimam a nossa imagem. Quantos homens, gente, isso eu não estou brincando não. Às vezes comenta aqui assim para mim, mas você não é feminista, né? Não, não, estou longe de ser, porque o pessoal já não aguenta mais. Imagina você se relaciona, você homem, se relaciona com uma mulher e você não sabe que ela é feminista e de repente tua vida tá ali por água abaixo, ela te acusa de estupro, de assédio, de agressão, enfim, um monte de coisa. Não, não dá, não dá. Essas mulheres realmente precisam ser deixadas de lado, isso sem contar que elas defendem estuprador, defende bandido, defende a escória, mas quer que as mulheres tenham o direito de assassinar bebês em seus úteros. Está em alta na Coreia do Sul o movimento Homens Solidários, que já partiu para concorridas manifestações de rua, segundo a matéria do The New York Times. O seu canal do YouTube já tem 450 mil inscritos, o canal do líder do movimento, que é o Bae In-kyu, de 31 anos, ele deixou claro: nós não odiamos mulheres e não nos opomos a elevar os seus direitos, mas as feministas são um mal social. Claro que são. E olha que interessante, as feministas da Coreia do Sul, elas falam de uma tal dívida histórica. Então elas querem que os homens paguem por uma dívida histórica. Qualquer semelhança com o Brasil, com o movimento negro, não tem nenhuma coincidência. Inclusive, uma das queixas aí dos homens desse movimento, olha que coincidência, são as falsas acusações de estupro. Lá também tem isso. Quando eu li, eu fiz: "Uou!". É, lá também tem isso, não é exclusividade do Brasil, as falsas acusações de assédio e estupro. Hoje a questão de gênero está se tornando tema central nas próximas eleições presidenciais. Um dos candidatos, Yoon Suk Yeol, acusou o Ministério da Igualdade de Gênero. A gente ainda está na frente, gente, não tem esse ministério de tratar homens como criminosos sexuais em potencial e prometeu penas mais duras para quem acusar injustamente homens de crimes sexuais. Ao mesmo tempo, recrutou a líder de um grupo feminista como assessora de campanha para não alienar jovens eleitoras. Ficou meio dúbio, né? Meio hipócrita. Mas se ele vai combater mesmo as falsas denúncias de estupro e assédio, a gente deve apoiar pelo simples motivo de que falsa acusação de estupro e assédio tira a credibilidade das verdadeiras vítimas. Quando as autoridades começam a perceber diversas denúncias falsas, não, isso daí é mentira, não foi bem assim, não sei o quê, as verdadeiras vítimas perdem credibilidade e ficam até envergonhadas de seguir com a denúncia, porque tem medo de ser julgada por conta do erro da retardada que inventou uma história tão pesada dessa. Inclusive as feministas que se dizem preocupar aí tanto com as mulheres, façam aí um movimento contra a falsa acusação de assédio e estupro, porque muitas ficam com vergonha de denunciar por causa de vocês, porque vocês inventam esse tipo de coisa, inclusive vergonha de denunciar violência doméstica, violência psicológica, violência verbal.
porque tem medo de virar uma piada e não ser levada a séria na delegacia, inclusive piorar até a sua situação com o companheiro, por conta da quantidade de mentiras que vocês inventam. Mas eu não posso deixar de falar da China, porque muita coisa que está acontecendo no Brasil, estranhamente, tem a China ligada, principalmente na questão de censura. Olha só, um site de notícias em Hong Kong fechou na China, o que me fez lembrar do o Renova Mídia, que fechou as suas atividades aqui no Brasil por falta de apoio jurídico. Site de notícias de Hong Kong fecha as portas por segurança. A Citizen News foi o maior veículo de notícias independentes remanescente de Hong Kong depois do fechamento de outros dois sites. Te lembra as ações do STF? Claro que te lembra. E aí a gente passa para a última notícia, que é a China ampliando vigilância de redes sociais ocidentais. O Partido Comunista tem como objetivo de modelar a opinião pública por meio da propaganda e da censura. E o que eles estão fazendo? Tem um software desenvolvido pela China, inclusive eles compram perfis falsos para ficar monitorando as redes sociais, e aí as pessoas que falam contra a China ou são denunciadas e caladas ou recebem uma extensa quantidade de propagandas para mudar a sua opinião sobre o regime. E o que fazem quanto a isso? Droga nenhuma, porque a China pode tudo, né? A China é dona do mundo. Então a China está te monitorando, me monitorando e pensando se cala a gente ou se nos entope de propaganda falsa, propaganda manipulada, propaganda de mídia estatal a favor da China para mudar sua opinião. E aí fica o questionamento: qual que é a intenção da China de colocar na cabeça de todo mundo que ela é a melhor coisa do mundo, quando todos nós sabemos que não, não é a melhor coisa do mundo. Na verdade, é uma das piores coisas do mundo. E a gente leva a um outro questionamento: será que a China não está por trás de todos esses inquéritos que estão nos calando e diminuindo a atuação na direita nas redes sociais? Não sei. Só não esqueçam que Alexandre de Moraes falou que a direita, quando participa das eleições, quando disputa um cargo eletivo, quer única e exclusivamente tumultuar as eleições, como se nós não tivéssemos direito de concorrer a cargo eletivo. Só que em 2019 ele também falou que a direita só está nas redes sociais, polarizando o debate político, tumultuando o debate político, que foi quando Toffoli, em 2020, disse que ele era editor da nação, porque a nação precisava de um editor nas redes sociais, ou seja, uma regulamentação. E, por fim, o Barroso falou que vai sim regulamentar as redes sociais durante as eleições para bloquear as tão temidas fake news, que a gente nem sabe o que é, mas sabe que a grande mídia pratica muito a desinformação, a mentira e a manipulação de informação. E só para a gente finalizar esse tema, Alexandre de Moraes era aqui de São Paulo, ele foi secretário da Segurança Pública, foi secretário dos Transportes, depois foi ministro da Segurança do Temer, e com a morte do Teori Zavascki, ele ascendeu a cadeira do STF, onde Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Toffoli são uma espécie de best friend do PSDB, com destaque a João Dória. Fica aí a reflexão para vocês. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até mais.